Oi, humaninhos! Cá estamos novamente! Vocês vão começar a achar que essa voz é a minha voz de verdade. Mas a minha gripe está quase passando. Ou isso, eu acho que eu vou morrer logo, né? Porque vou ficar fanha pra da minha vida. Mas vai passar, vai passar. O lugarzinho glamuroso, né? Continua aqui. Um dia também vai passar. Foco. E hoje eu vou falar de ficção científica, romance, o que é exatamente, né? Em algum lugar do passado. E provavelmente vocês sabem dessa história porque a mãe de vocês deve adorar. Vamos contar a minha pequena história em relação a essa incrível coisa. Uns anos atrás, sei lá, 6, 7, minha mãe falou: vem cá, Ingrid, vamos assistir um filme que eu adoro, um romance. Você gosta de romance? Eu gosto de romance. Vamos assistir um filme que eu gosto. Anos 70. E eu gosto mesmo. Então eu falei: ei, vamos assistir. Daí, em algum lugar do passado. Parece um romance de época quando você vê o trailer, né? Não tinha trailer, né? Mas quando eu vi a capa do DVD. Daí eu falei: nossa, legal. Daí tinha viagem no tempo, deu diferente, nossa, legal. Puta de um drama, romance. Falei, nossa, adorei. Trilha sonora fantástica. Falei, ah, perfeito. Ok, assistimos, gostei, segui a vida. Aí um belo dia, uns anos depois, uns 3, 4 anos depois, eu estava andando pela rodoviária e achei na livraria de rodoviária esse livrinho mequetrefe aqui, ó. Edição de bolso, facinho de manusear, pequenininho. Com a capa fazendo referência ao filme, mais ou menos, né? E livro que deu origem a um filme do mesmo título. Deu, nossa senhora, tinha livro, eu não sabia. Liguei pra minha mãe: ô mãe, você sabia que tinha livro, mãe? Ela: nossa, mas tinha aqui em casa, você comprou? E eu: não. Ok, eu daí coloquei na prateleira, que na época eu tava lendo outras coisas, e minha vida passou. Depois de uns 3 anos, olha como essa história é longa, eu falei, vou ler. Daí eu peguei Richard Matheson. Da onde eu conheço esse nome? Falei, eu conheço de algum lugar. Vamos perguntar para quem? Para o senhor Google. Googlei lá, a palavra existe agora, e apareceu o autor de Eu Sou a Lenda. Muitos conhecem pelo filme do Will Smith em 2007. Eu falei, não, pera, deve ter alguma coisa errada. É um puta de um romance de época. Daí realmente é do Richard Matheson, do Eu Sou a Lenda. E esse é um dos praticamente únicos romances românticos que ele escreveu. O resto foi ficção científica e terror. Eu falei, nossa senhora, agora eu vou ler. E comecei a ler. Li esse ano ainda. Vamos pra resenha. Vamos pra resenha agora, né? Tipo, o livro começa com uma cartinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, se eu não entrar em mal de Parkinson aqui, porque quando quer mostrar. Aqui, uma cartinha. Nota de Robert Collier. Aí você fala, ok, uma nota. Aí começa a falar que o Richard morreu, mas ele deixou relatos desse livro. Daí meu cérebro, pã! Eu falei, ué, mas ele não escreveu a sua lenda depois desse livro? Como ele morreu? Ele colocou o nome do personagem de Richard propositalmente para que na época que não tivesse Google e as pessoas não digitassem lá, eles terem a ideia de que mais ou menos é o mesmo Richard, né? É o Richard. O Richard é o Richard, e daí a pessoa acreditasse mais. Mas ok, mesmo na época de Google, eu ainda dei um pan. Daí eu fui pesquisar e eu falei, ah tá, mas esse é Richard Collier e o autor é Richard Matheson. Às vezes o cérebro buga um pouco. Mas vamos lá. Richard Collier, olha só, já começa sendo introduzido como uma pessoa morta. Você sabe que isso aqui é o relato, é o diário dele, porque o irmão falou que ele já está morto. Daí começa os relatos. Ele era um roteirista de teatro, de cinema, que descobriu que tá com câncer terminal.
Daí, tipo, não ia ter tratamento de forma alguma. Então ele decide pegar o dinheiro que ele tem e partir pro mundo, né? Pro mundo, no caso, partir pros Estados Unidos, dar um rolezinho. E nisso ele vai, ele para num hotel, tipo, grandioso, à beira da praia. E fica passeando, ele fala, nossa, parece que eu estou destinado a ficar nesse hotel, a ter achado ele. Amor da minha vida, esse local, olha, será se eu consigo gastar todo o meu dinheiro ficando aqui até eu morrer de câncer? E daí ele começa a andar no hotel e ele vê o quadro de uma moça, de uma fotografia, de mais de 70 anos atrás, de uma atriz de teatro que tinha se hospedado naquela mesma época. Mas só que no século passado. Daí ele fala, nossa, eu me apaixonei. Só assim, né? Tipo, quando você olha a foto de perfil de alguém e fala, eu me apaixonei. Foi a mesma coisa, só que a moça já tava morta. E ele fica, tipo, absurdamente obcecado pelaquela foto. Ele começa a ir na biblioteca pesquisar livros de como tinha sido a vida daquela atriz. Que como ela era atriz, mesmo que de teatro, ela tinha a vida um pouco exposta, então foi possível achar nos livros. Então ela começa, né? Ele começa a pesquisar e fala, meu Deus, eu estou apaixonado. Daí ele começa a descobrir, eu não vou contar spoiler nesse vídeo, ele começa a descobrir detalhes de que provam que ele conheceu ela no passado. Então ele começa a acreditar na viagem no tempo. Então ele acha que ele já fez a viagem no tempo. Se tem indícios do passado que ele já foi, que ele voltou, e ele tá vendo esses indícios, então é possível. E eu acho uma coisa muito interessante que o autor fez, que na época a viagem no tempo era sempre colocada como máquina, né? Tipo, o cara construiu uma puta de uma máquina, ou conseguiu uma máquina super mega tecnológica que levava ele pro passado. Ele, o Richard Matheson, ele usou o deslocamento, né? Que o pessoal fala, acho que é comum no espiritismo, desculpa se eu errei. Isso de o seu espírito sair e ir para outro local. A projeção de consciência, né, também. Você projetou sua consciência para outro corpo, outro local. E ele usou a teoria, que ainda nem era muito explorada na época, que o tempo não é linear, né? Que o passado, o presente e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E que eu, Ingrid, agora, é a mesma Ingrid que pode estar ganhando na Mega Sena daqui 5 anos. A gente tá vivendo isso na mesma hora. Só que complicado, né? Esse negócio. Mas ele usou essa teoria. Então, em vez de o personagem construir uma máquina do tempo, ele treinou a sua mente para se projetar para o passado. Porque, afinal, se o corpo dele já tinha ido para o passado, ele estava lá, a mente do presente poderia se projetar para o passado. Isso cria um complexo temporal absurdo que o autor não explicou, né? Porque aquele negócio, então, se ele já foi, como ele tá aqui, como ele tá sabendo. É aqueles negócios que o cérebro fica... E o autor nem tentou explicar. Só foi, o autor. Só viajou pro passado. Chegando lá, conheceu a Elise, né? Que é a atriz, que ele se apaixonou. E, tipo, os dois já são perdidamente apaixonados por algum motivo bizarro do destino que colocou duas almas gêmeas em épocas diferentes. Então, eles já estão apaixonados. E aí entra o grande quê do livro, né? Que muitas pessoas que viram o filme focou no romance. O filme pegou o livro e transformou em um romance de época. Então, as pessoas que procuram o livro estão esperando o romance de época, um Orgulho e Preconceito com Viagem no Tempo. E não é assim. Tipo, os dois já estão apaixonados, os dois já sabem o que querem. Eles têm uma dificuldadezinha ali, tipo, sempre aquele rolinho, né? Você não me ama, você não sei o quê. Mas eles já estão. E o livro foca nas dificuldades do Richard de ser um homem moderno do século 70, né? Do século, olha lá, dos anos 70, pra final do 1800, né? Então, tipo, mostra essas dificuldades que ele tem, o câmbio do dinheiro,
a roupa, o jeito de agir, o que um homem de 1800 fazia e o que ele faz, o empoderamento que ele dá pra mulher. Tipo, não, você pode falar. Lógico que você pode falar, você pode ser atriz, você pode fazer o que você quiser. Já os homens de 1800, né? Ou até parece que hoje todo mundo tá assim, né? Mas os de 1800 eram mais, tipo, mulher submissa, cala a boca. Então, tipo, mostra essa diferença. Ele tem uma conversa bem interessante com a Elise, que ela fala que ela não se submete a ninguém. E, tipo, por isso que ela nunca tinha conseguido arranjar um homem. Daí ele pensa, essa mulher não devia ter nascido em 1800. Essa mulher devia ter nascido nos anos 70. Eu acho que essa mulher devia ter nascido hoje, né? Mas ok. Mas, tipo, tem toda essa questão. E o livro, assim, caiu em um limbo de categoria, porque ele não é romance. Não é romance. Simplesmente não é. Não tem romance no livro. Não é romântico. Tipo, tem um ou outro ali, um draminha, mas não é o filme. O filme é muito romance. Então, tipo, eu vejo muita resenha na internet, principalmente de mulheres que gostam de romance de época, se decepcionar com um livro e dar resenha ruim. Só que, mano, o livro não é romance. Tipo, o filme é fodástico de legal. Mas, tipo, não é. Então, a pessoa que vai ler achando que tá lendo um romance se decepciona mesmo. E daí as pessoas que gostam de ficção científica, ok, que é uma ficção científica bem de leve, levíssima. Se for comparar, por exemplo, com outros, é bem de leve. Acabam não lendo. Porque em algum lugar do passado associa o filme. Ou pesquisa no Google, tá lá o filme. Daí fala, putz, eu vou ler um romance de época. Daí eles pensam, o autor do nada resolveu escrever um romance. Daí caiu num limbo, pouca gente conhece, porque é mal resenhado pelos romancistas, né, pelas pessoas adeptas ao romance, e as pessoas de ficção científica não conhecem. Então, tipo, é um livro bem no abismo, assim. Eu dou nota 6 pro livro. Ele é um livro bom, ele não é um livro bom, assim. É um livro rápido, né? Distrai a cabeça, aquele famoso distrai a cabeça. Eu achei um livro bom porque eu também já tenho apego ao filme. Se alguém me perguntasse, vale a pena ler? Eu falo, então, como tá a sua lista de livros, assim? Se, por exemplo, sua lista de livros for ler Senhor dos Anéis ou Em Algum Lugar do Passado, Senhor dos Anéis. Se sua lista de filme tá ler... De filme é ótimo, né? De livro tá ler Em Algum Lugar do Passado e... Meu Deus, não sei. A Hospedeira? Lógico, né? É um livro legal. Se você gosta de viagem no tempo, é legal para introduzir a projeção de consciência, que pouquíssimos autores usam. E muita gente que acredita em parapsicologia acredita na viagem do tempo pela projeção de consciência. Então, se você se interessa pelo assunto, é interessante como introdução. E eu quis principalmente falar desse livro no começo do canal, porque pela história que eu tive com ele e porque, como eu falei, muda. Você vê um monte de autor focado nas viagens do tempo físicas e ele na viagem do tempo que é mais mental e nas dificuldades que é uma viagem do tempo mental. Porque como você tá lá com a sua mente, tem dificuldades diferentes se você estivesse lá com o seu corpo. Você tem que... O personagem passa toda a história se prendendo ao corpo do passado, porque quem tá lá é a mente. E, tipo, isso que é o tchan do livro, assim, e que os leitores de romance não captaram, porque não estavam esperando a viagem no tempo, a análise de viagem no tempo. Mas indico a todos. E, tipo, gostaria de conhecer mais livros que falam de projeção de consciência. Se alguém souber, comenta aí pra mim que vou ler. Um dia eu vou ler. Vou pôr na lista ali que é um pouco comprida. Mas espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Espero que eu não esteja fanha no próximo vídeo, né? Pela luta da cura à gripe. E que daí vocês vão conhecer minha voz normal, né? Que vocês não acreditam mais que existe. E que nem eu sempre falo, aceito críticas,
conselhos. Espero que vocês estejam mesmo se divertindo com as minhas resenhas. Se inscreva no canal se você gostou. Se você tiver interesse de conversar comigo, é só me adicionar lá no Facebook e me mandar mensagem. Talvez eu demore um pouco para responder, mas eu respondo a longo prazo. Um ótimo semana para vocês, feriado, final de semana, não sei quando vocês estão assistindo isso, mas uma ótima vida, né? Espero ver vocês no próximo vídeo e até mais, humaninhos!